Ok, como vai a tarefa? Está conseguindo? Pronto? Bom. E os outros? Já começaram? Sim, eu só não fiz o documento. Hã? Não fiz o documento. Conseguem informação? Estão achando? Ok. Tudo bem. Você também criou uma tarefa? Ontem tem uma. Só se você quer. Se pode, depende de você. Depois me fala, depois do curso. Tem mais um tema lá, talvez, para você. Então, o que fizemos ontem? Ezequiel 14. Ezequiel 14. O que falamos sobre Ezequiel 14? Em comparação com as pragas do Egito. Ok, fizemos uma comparação com as pragas do Egito. Como fizemos isso? Que tem que ver aqui os 4 juízos, os 4 castigos, com as pragas do Egito. Nas últimas 4 pragas, Deus chama de todas as minhas pragas. Uhum. E as últimas que ele fala isso são 4. São 4. E um outro detalhe também que era para cortar homens e animais de Ezequiel 14 e a primeira das 4 últimas pragas, ela faz realmente isso. Ela assim, mata homens e animais. Sei lá, enfim. A qual praga? Saraiva. A saraiva. Saraiva em inglês, que é saraiva? Hail. Eu acho que é granizo. Granizo. Ah, hail. Ok. Ok. Isso que tem que ver com o estudo de Daniel 11. Falar a respeito da Terra Gloriosa, Jerusalém. Falar a respeito da Terra Gloriosa, Jerusalém. Possivelmente. Porque em Ezequiel 14 tem as pragas, a terra revelando-se, pecando contra o Senhor. Sim. E na história de Daniel, dos últimos 4 presidentes, também tem, de alguma maneira, a terra gloriosa pecando contra Deus e recebendo as plagas. Sim. Acho que temos ser um pouco mais específico. Falamos que tem... Quando começam as pragas de Egito? Nossa história. 9/11. Por que 9/11? Sinal. Sinal. E a primeira coisa que faz o Moisés e Arão, eles colocam um sinal para Faraó. Ok? Depois começam as pragas. 1, 2, 3. E nos levam a que ponto? Meia-noite. Meia-noite. Por que meia-noite? Que tem lá? Dedo de Deus. O dedo de Deus. O dedo de Deus. E por que o dedo de Deus meia-noite? Daniel 5. Por Daniel 5, versículo 5. Deixa. Explica. Aparece o dedo de Belsasar. Ajá. Digo, el dedo de Deus
A história de Belsasar. Belsasar. Isso. E por que isso é meia-noite? Isso é na meia-noite. Por quê? Porque ele clama forte. Clama forte por isso. Que acho que a conexão com as pragas é que na terceira praga os egípcios pensaram que era o dedo de Deus porque eles Sim. não podiam imitar. Falaram Deus de Deus. Isso. Eles falam que o dedo de Deus. E aqui tem uma separação já. De uma maneira tem uma separação. Não? Aquela praga. O que o povo de Deus podia fazer e que o povo de Egito podia fazer. Aqui na separação também da terra, das pragas sobre Egito, sobre a terra onde moravam os tribos de Judá. Outra semelhança é que en la medianoite, clamor de medianoite, en las otras líneas siempre hay gente de otros povos que se acercan a ver, a olhar. Y aquí en la cuarta plaga, Deus fala que todos os homens que acreditem nele, que escondam seu ganado, para que el granizo no nos mate, Saraiva nos mate. Y fala que hay algunos egipcios que huyeron y escondieron su granizo. Entonces también hay una mezcla ahí, como eso eu acho que possa ser uma semelhança do clamor de noite. Misturando, não entendi completamente isso. De novo, a mistura é sinal para meia-noite ou a separação, a divisão? Ambas, las dos. Lo que eu falava é que na meia-noite, generalmente, como é uma manifestação do poder de Deus, também muitas pessoas que não são do povo de Deus se acercam a olhar. Ah, ok. E aí passa o mesmo. Alguns egípcios ouvem a voz de Deus. Ok. Eles despertam, eles ouvem, eles olham que isso tem interesse, ok? Isso. Muito bom. Quarta, quinta, sexta praga levam nós para meia-noite, clamor da meia-noite. Por quê? Que tem lá que ou é a sétima ou é a novena. Possivelmente não ficou muito claro esse ponto. O que acontece na praga 7, número 7? Lo que eu falei, eso de Saraiva, es la séptima, no es la tá. cuarta. Ok. Igual, Faz mais sentido, não? Sim, mais sentido. É aqui quando começam os 4 juízos. Os 4 juízos. Por quê? E Qual é a conexão para ver que aqui começam os 4 juízos terríveis? a palavra estender a mão. Aham. Em Ezequiel 14, Ezequiel 14. versículo 13, fala que Deus estendeu sua mão. E por que isso é meia-noite? O clamor da meia-noite. Aí eu falava, se levantava de manhã. Como era? Isso.
Isso é o juízo sobre Jerusalém. Ok? O juízo sobre Jerusalém. Quando vem o juízo sobre Jerusalém? Depois da entrada triunfal, que o clamor vem. Yeah. Na lei dominical, decreto dominical, não? Mas a clamor da meia-noite prefigura o clamor, o decreto dominical. E nas 10 pragas, a 10ª praga é o decreto dominical. Por quê? Páscoa. Por Páscoa, e por ser a última também, não? Páscoa tem paralelo ao decreto dominical. Ok, mas tem 4 aqui, como aqui tem 1, 2, 3, 4. Então essas são as 4 pragas, os quatro juízos. E esse é um processo. O clamor da meia-noite até o decreto dominical em Ezequiel. Ok? Resumindo, você lendo Ezequiel, você pode entender que ele está falando do decreto dominical, mas mais em detalhe, compreendemos que está falando aqui de um processo do mini decreto dominical prefigurado, clamor da meia-noite e decreto dominical. Nos Estados Unidos. E agora isso que tem que ver, novamente a pergunta é que tem que ver isso com como relacionamos isso com Daniel 11. Tem onde está o número 4, Daniel 11? 4 reis. Os 4 Hã? Os 4 últimos reis. Os 4 últimos reis. Tem outro 4? é o império. O que acontece? Que André é dividido. A divisão. Isso é o castigo, não? É dividido em 4. Então colocamos aqui a história da divisão em 4. Acontece uma divisão. É destruído o reino do último presidente. Então temos aqui. Isso é o 4 do livro de Daniel. A divisão do império dos Estados Unidos em 4. O reino do último presidente. Então nós sabemos perfeitamente onde começa, se ele começa a reinar antes da meia-noite, depois da meia-noite. Mas ele vai estar aqui governando nesse período. Não, e isso é um assunto muito sério, porque o próximo presidente vai ser votado quando? Quando são as eleições lá nos Estados Unidos? Um mês. Mais ou menos em um mês começa o assunto, não? Novembro. E ele vai ser inaugurado normalmente quando? No metades, aos finais de janeiro, próximo ano. Então, em teoria, com esse último presidente tem que acontecer aqui algumas coisas. Essas coisas têm que acontecer. Pode acontecer dentro do primeiro ano do seu governo, pode ser ao final, pode ser ao segundo termo. Mas temos aqui um tempo bastante pronto agora. Breve. Outro assunto, falamos do sítio, porque a tarefa para você foi o sítio. Onde tem que ver o sítio aqui? Alguém lembra como conectamos o tema do sítio? Talvez vamos entrar no livro de Ezequiel, então. Abrir o livro de Ezequiel, capítulo 1.
E vamos fazer um gráfico aqui. Que vou precisar bastante espaço. Vou usar quase todo aqui o espaço que tem. Vamos ver como fazer isso. Ok, talvez para nos ajudar a compreender. Tem algumas coisas que quero colocar aqui nessa hora, se fosse possível. Isso é uma história, isso é a linha. Começa no ano 977. Aquela linha. Termina a linha no 585. Ok. Tudo isso antes de Cristo. É uma cronologia que existe dentro do livro de Ezequiel. Vamos colocar alguns eventos lá. Isso só para nos ajudar um pouco como entender alguns assuntos aqui no livro de Ezequiel. Lembra que eu falei a última hora que tem aqui uns descobrimentos novos sobre profecias dentro do livro de Daniel que nunca foram compreendidas até agora. Tá? Ezequiel. Começa o livro de Ezequiel. Matias, pode ler no versículo 1. Ezequiel 1. Uhum. Aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Quando foi isso? Qual foi? 5º dia, 4º mês. Uhum. Isso é quando? Isso aqui é somente uma linha à parte, um pouco para ver a história do livro de Ezequiel. Ezequiel, ele nos dá muitos dados, muitos específicos. Muito. Ele muitas vezes, não sei se todas as vezes, mas quando ele recebe uma visão, ele fala quando foi isso. E não somente o mês, o ano, mas ele fala às vezes também o dia. Ele é muito específico. E em todo o seu livro. Então temos aqui uma lógica que parece ser o que acontece. Quando ele dá uma data, até que ele dá a próxima data, essa data é válida. Porque ele dá muitas datas. Quando ele fala no 5º dia do 4º mês, então o que ele vê nesse dia, ele vai falar várias coisas até que ele dá uma nova data. Ok? E tudo isso que ele fala, dando aquela data ao início, é nessa data. Então, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, toda a mesma data. Porque ele não dá uma outra data até esse momento. Ok. O 5º dia do 4º mês foi, vocês já sabem bem isso, o 21 de julho de 44. Isso foi o dia que marca exatamente... Deixa eu começar de novo aqui. A metade, não? Ou a meia-noite, ou meio caminho, como Ellen White diz. Entre 21 e o 22 de outubro. O primeiro desapontamento, o tabernáculo de Boston. Isso é o 5º dia do 4º mês.
10º dia do 7º mês. Não, onde estamos aqui? Desculpa, 19, 15. Primeiro dia de primeiro mês, 5º dia do 4º mês. Correto? Ok, isso estava no Boston. Não, isso é importante. Esse é o momento, a perspectiva de Ezequiel, nesse ponto na história. A perspectiva dele. As profecias que ele dá desde esse ponto são dadas desse ponto. Isso é interessante para nós. As profecias que ele dá, que ele compreende, que ele promulga ao povo, são colocadas na experiência do meio caminho. Ok? Meia-noite. E na história, isso foi no ano 592. Já vamos colocar isso, ubicar isso aqui também nessa linha. Talvez, eu nunca tinha colocado aqui aquelas datas, eu vou colocar agora. Primeiro, depois explicar o significado das datas. Ok. Onde está ele? Ele está aqui. 592. Se temos tempo nesse trimestre, ou tempo que eu vou estar com vocês, podemos, talvez, entrar mais em detalhe como defender essas datas. O que eu vou somente fazer com vocês é compartilhar essas datas, basando-me em estudos que tem publicado o irmão Turner, e Theodore Turner, e ele também defende as datas. Tem como dizer por que isso foi nesse ano e mostrar os textos e tudo isso. Nessa hora não vamos ter tempo para fazer isso. Quero fazer outro ponto aqui. Mas algumas coisas gostaria de dizer sobre essa cronologia. Então, isso aqui é o ponto da profecia, o ponto da experiência de Ezequiel. E que acontece? Matias, que visão foi essa que ele teve nesse momento? Amará. Uhum. E que viu? Que coisas? Que visão? Ele viu as rodas. Sim. Viu os 4 seres viventes também. É isso, não? É toda essa visão famosa. Então, isso foi que ele viu. Vamos lá no capítulo 4. O Lincoln, você pode ler de 1 a 3. Tu,
pois, ó filho do homem, toma um tijolo e pô-lo diante de ti, e grava nele a cidade de Jerusalém. E põe contra ela um cerco, e edifica contra ela uma fortificação. E levanta contra ela uma trincheira, e põe contra ela arraiais, e põe-lhe arietes em redor. E tu, Momento, outra palavra para cerco? trincheira, Sítio. Vocês têm Versículo 2, não? Em espanhol fala sítio. Aqui temos o assunto do sítio. Quando é colocar o sítio? Pondrás contra ela o sítio, ok? Continua, por favor. e edifica contra ela uma fortificação. E levanta contra ela uma trincheira, e põe contra ela arraiais, e põe-lhe arietes em redor. E tu toma uma sertã de ferro, e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade. E dirige para ela o teu rosto, e assim será cercada, e a cercarás. Isto servirá de sinal à casa de Israel. Vocês lembram que tínhamos falado umas horas atrás que é a mesma visão. Lembram isso? Como fizemos isso? Não entendi como que o painel. A visão do capítulo 4 é a mesma visão do capítulo 1. A glória de Deus. A glória de Deus explica. No capítulo 3, ele diz que ele está no vale e ele vê a mesma glória Aham. que quando ele estava no capítulo 1. Ele vê a glória onde? Ele está no vale. No vale. Né? E aqui ele está junto ao rio Quebar. E a glória de Deus junto ao rio Quebar, a glória de Deus que ele vê nesse dia junto ao rio Quebar, a glória de Deus que aparece no vale junto ao rio Quebar. Então é a mesma visão ainda. Estamos ainda no 5º dia do 4º mês do ano 592 em nosso calendário. 592 em nosso calendário. Ok? Você leu o versículo 3, não? E o que fala ao final do versículo 3? Isto servirá de sinal à casa de Israel. Então o sítio é quê? Um sinal. Sítio é sinal. O mesmo já cumprimos nas 10 pragas. Não. 11 de setembro foi um sinal. Não é única sinal. Tem outros sinais também. É uma sinal. Então o sítio aqui é uma sinal. Ana, pode continuar, versículo 4. Tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele. Conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás as suas iniquidades. 5. Porque eu já te tenho fixado os anos da sua iniquidade, conforme o número dos dias, 390 dias, e levarás a iniquidade da casa de Israel. E quando tiveres cumprido estes dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Ok. Agora, isso é justamente aqui, isso é um enigma para os teólogos. Isso é um assunto não resolvido para o mundo dos teólogos. Das estudantes da Bíblia também. E foi compreendido, revelado agora. O problema é que aqui tem uma profecia de 390 dias, mas quando começa? Com que evento? Tem uma profecia de 40 dias depois. Quando? Onde colocar aquelas profecias? Aqueles anos, ok? Então, fala assim, não? Versículo 5. Pode ler de novo, versículo 5, por favor. A primeira parte. Porque eu já te tenho fixado os anos da sua iniquidade, conforme o número dos dias,
390 dias. E levarás a iniquidade da casa de Israel. Ok, vamos abrir, vamos voltar aqui esse texto, vamos abrir 1 Reis 13. 1 Reis 13. Andrés, você pode ler versículo 1 até 3. Sim. E eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor, e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou: eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Ok, isso foi uma profecia. Em que momento da história de Israel estamos aqui? De Reis. Divisão dos dois. A divisão dos dois reinos, depois de Salomão. Isso é muito tempo mais atrás da história do Ezequiel, da sua vida, centos de anos antes dele. E aqui tem uma profecia por um profeta. E qual é a profecia? Andrés, qual é a profecia aqui? Versículo 2, no meio, não? Um filho nascerá. Um filho. Qual vai ser o nome do filho? Josias. Ele foi rei, não é certo? Sim. Tinha um rei na história de Judá chamado Josias. Estamos aqui centos de anos antes. Quando foi a divisão do reino? Aqui. 977. Isto aqui, nesse versículo, capítulo 13, que estamos aqui no livro de Reis, 1 Reis, aconteceu no ano 977. Aquela profecia foi dada a Jeroboam nesse ano. Nesse ano da divisão do império. Então, você somente, um pouco mais antes, capítulo 11, vocês veem, a Bíblia fala da morte de Salomão. Não? Só acaba lá no livro do 1 Reis, a cronologia, a vida de Salomão acaba no capítulo 11, capítulo 12, a divisão, capítulo 13, aqui Jeroboam, o primeiro rei de... ele é de Judá ou ele é de Israel? Israel, não? Ok. Jeroboam, o primeiro. Então, a divisão 977 a.C. Mas a profecia se refere a um Josias. Então, vamos lá no livro do 2 Reis 23. Gabriel, você pode ler. 2 Reis 23, versículo 15. Que foi o que fez Josias? A reforma na cidade. Ele fez uma reforma. À base de quê? O livro da lei. Descobrir o livro. Não. Ele reformou as iniquidades, o culto, que eles fizeram culto. Ele destruiu os altares, etc. Pode ler, versículo 15, 16, 17. 2 Reis 23. Uhum. E também o altar que estava em Betel
E o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, com que tinha feito Israel pecar, esse altar derrubou juntamente com o alto, queimando o alto, em pó o esmiçou e queimou o ídolo do bosque. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, mandou tirar os ossos das sepulturas e os queimou sobre aquele altar, e assim o profanou, conforme a palavra do Senhor, que profetizara o homem de Deus quando anunciou essas palavras. Então disse: que é este monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram: é a sepultura do homem de Deus que veio ajudar e anunciou essas coisas que fizeste contra este altar de Betel. Então aquele monumento foi para quem? Foi de quem? É profeta. Daquele profeta. Aquele profeta de 1 Reis que anunciou isso. Agora, quantos anos seriam de 1977 ao futuro? 350 anos, a que data nos levaria? 690, não? 350 anos. Ah, desculpa. 90 anos. Okay. Temos aqui, isso foi a profecia dada e o cumprimento foi aqui nesse ano. 350 anos depois. 350 anos depois se cumpriu a profecia. Ok? Aquela profecia de 1 Reis 13, não? Cumprida em 2 Reis 23. Isso aqui, Jeroboão ou Boam? Não. Um ano final. O no final? Isso. E aqui Josias. Como motivo? Sim? Esses 350 anos depois. Não temos 390 anos, 50 anos depois. Ainda não temos a solução, mas tem uma profecia aqui que foi dada, que se cumpriu. Mas sobre isso vamos edificar. Sobre isso edifica a solução aqui dessa profecia de Ezequiel. Agora, mais outra coisa acontece nesse ano. Nesse ano, não somente Josias faz a reforma, mas o Senhor levanta um profeta. O profeta Jeremias. Jeremias, no ano 627, ele começa o seu ministério. Você pode ir lá no livro de Jeremias, capítulo 1. Fábio, você pode ler. Primeiro e segundo versículo. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ok, no reino de Josias, no 13º ano do seu reinado. Então, mas a gente tem uma ideia, sim, é verdade, Jeremias foi levantado como profeta no reino de Josias. Ok. Então, o seguinte ponto. Tem uma profecia dada aqui, cumprida aqui. Precisamos continuar. A seguinte profecia em Ezequiel, deixa eu ver. Então, em Ezequiel, a sinal que é dada, aqui está Ezequiel.
qual é a sinal? Aqui é uma sinal. E que é a profecia que é dada aqui? Que é a profecia que ele dá em Ezequiel 4? Desculpa. O sítio. Quando foi o sítio de Jerusalém? Quando foi o sítio do que ele fala? Foi aqui, no ano 587. Ok? Vamos ir lá no livro de Ezequiel 24. Márcio, você pode ler. Versículo 1 e 2. E veio a minha palavra do Senhor no 9º ano, do 10º mês, aos 10 do mês, dizendo: Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei da Babilônia se pôs contra Jerusalém nesse mesmo dia. Isso foi no ano 587. Aqui está o sítio. Agora, o que acontece é, de aqui para aqui, quantos... você sente o que acontece? Você sente só, é uma data somente que... isso é a Páscoa de Josias. Você lembra aquela Páscoa que ele renova novamente, ele coloca a Páscoa, Josias, o padre das suas reformas. Sim. Quantos anos de aqui para aqui? 5. 5 anos. Quantos anos de aqui para aqui? 30. Quantos anos de aqui para aqui? 5. Então isso não é proporcional. Mas de aqui para aqui temos quantos anos? 40. Então de aqui para aqui temos quantos anos? 390. E que falou o profeta? O que acontece? Vamos lá novamente a Ezequiel 4, versículo 5, versículo 6. Mas se você pode ler também. Ezequiel 4, versículo 5, versículo 6. E pode ser versículo 7 também. Porque eu já tenho fixado os anos da sua iniquidade, conforme o número dos dias, 390 dias, e levarás a iniquidade da casa de Israel. E quando tiveres cumprido estes dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Dirigirás, pois, o teu rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Ok. Então, o sítio de Jerusalém é o fim dessa profecia. Aqui parece assim que ele primeiro fica 390 e depois, cronologicamente, vem os 40. Mas é somente o que ele tem que fazer. Ele não pode ficar ao mesmo tempo no seu braço direito e também no braço esquerdo. Então tem que, primeiramente, simbolizar uma profecia e logo ele simboliza outra profecia. Então, as duas profecias juntas foram cumpridas nessa história. Porque realmente, a sinal que começa aqui foi se cumprido acá, são os 390 dias. E o que acontece aqui? A divisão do império. Isso aqui é um período sobre Israel. Isso aqui é um período sobre Judá. Porque que foi que fez Jeremias? Isso foi também o tempo do ministério de Jeremias. Porque que foi o conteúdo das profecias do trabalho de Jeremias? Sobre destruição de Jerusalém. Isso foi isso. Ele anunciou a queda, a destruição de Jerusalém, todo o tempo. Ok? E seu ministério acaba aqui, 40 anos. Foi um tempo de graça,
para ajudar no seu ministério. Aqui acaba. Não tem nada mais que você não tem para quem falar. Ok? Não tem para quem falar. Já não existe. O sítio começa aqui. O sítio dura 18 meses. E a destruição do templo é no ano 1586. Destruição, não? Somente para colocar. Ezequiel 33, Matias, para complementar um pouco essa linha aqui. 33, deixa eu ver um segundo. Essa parte não lembro. Pode ler o versículo 21 do capítulo 33. E sucedeu que, no ano 12º do nosso cativerio, no 10º mês, aos 5 do mês, veio a mim que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: a cidade está perdida. Que esse é outro detalhe, não? Tem uma profecia para defender essa lógica dessas datas. Tem aqui uma profecia sobre a vida de Ezequiel, que sua mulher vai morrer e que tem que ver com isso aqui e aqui. Ezequiel 33 cumpre-se aqui. Ok, 585. Mas não precisam colocar isso somente para compreender um pouco o marco dessas profecias aqui. A morte da mulher de Ezequiel acontece no capítulo 24. Hã? A morte da mulher de Ezequiel acontece no capítulo 24. Outubro 24. Já? Não queria entrar nisso agora. O que queremos ver aqui algumas coisas. Então, temos aqui umas datas que são importantes nessa história, muito importantes. Quando foi isso? Profeticamente, quando foi isso aqui? Quando foi assinado? Que dia? O 5º dia do 4º mês. Isso aqui é evento? Meia-noite. Se isso é meia-noite, o que seria o sítio? O sítio de Jerusalém simboliza quê? A lei dominical. Lei dominical. Ou a destruição do templo. Aqui, acho que tem alguns detalhes que temos ver. Acho que não estou bem seguro nisso, como colocar. Mas a destruição do templo é... Clamor da meia-noite, não? Começa a clamar da noite, mas é a lei dominical, não é? Destrui o templo completamente. Decreto dominical. No ano 70. Por isso estamos estudando aqui o tema dos sítios, não? Tem a destruição do templo, ano 70 seria isso. Não? Isso seria o começo. Temos que ver a paralela com a história dos ataques a Jerusalém no ano 66 e 70. Então, se isso é assim, então isso aqui, aquelas datas, Páscoa,
627 e 977. Que datas poderiam ser essas? Páscoa, 11 de setembro. Qual poderia ser 11 de setembro? Sinal, 977. Não. 627, né? Isso aqui. Vou colocar aqui nesse momento clamor da meia-noite. Bom, talvez 1989. Poderia ser? Não? Então isso aqui, Páscoa, pode ser 11 de setembro, 9/11. Estamos aqui num assunto bem novo e vou colocar algumas coisas lá para pensar sobre isso. Já é uma ideia como poderia ser interpretar essa história. Faz mais sentido poner 11 de setembro en Jeremías, porque Sí. Ah, é quando o profeta se levanta e... pode ser também, Não? ok? Se cumpre uma profecia. Pode ser aqui também. Aqui há a possibilidade de colocar isso aqui. Mas talvez você ache que isso tem que ver na história da reforma, que momento o profeta é estabelecido, ou formaliza a mensagem. Okay? Isso antes disso. O Miller, 33, ele recebeu os credenciais. Ele começa o seu ministério publicamente nesse momento. Talvez isso aqui, nossa história 95, não, a história de mim. Tem aqui um assunto que precisamos ainda descobrir como colocar bem. O mano Jeff fala que, eu não lembro como é a lógica, mas Páscoa pode ser também um paralelo 11 de setembro. Mas tem ainda que descobrir como funciona isso. Isso mais ou menos o marco de nosso estudo aqui, Ezequiel. Mas temos aqui dentro desse livro aquelas duas profecias que agora estamos compreendendo onde colocar. Ok? Interessante? Talvez vocês precisem um pouco mais fundamento para isso, mas isso seria abrir um novo tópico, um novo tema. A cronologia do livro do Ezequiel. Eu acho muito interessante isso, mas tem vários assuntos complicados, porque basicamente ele usa, se eu entendi bem, ele usa diferentes cronologias. Não? Depende de que rei, no ano de que rei. E você conta, não é simplesmente assim como hoje temos um ano, que vale para todo mundo. Tem diferentes cronologias que ele usa. E você tem que ver de que cronologia ele está falando nesse momento, para ver onde estamos. O que eu estou dizendo, mas, que parece que o tema do sítio é algo que temos que compreender. Por isso estamos aqui estudando o tema do sítio. A sinal e o sítio. A sinal e o sítio. Isso aqui tem que ver com o livro de Ezequiel. Ok. Porque em Ezequiel 14, não, ok. Porque em Ezequiel 14 estamos falando aqui dessa história também. Essa história. E isso tem uma relação
Você fala em relação ou relacionamento, não? Uma relação muito mais grande aqui no livro de Ezequiel. Que ele coloca isso dentro, umas profecias e um marco bastante grande, mas bem estabelecido. Bom, agora como continuar? Deixa eu ver somente se eu falei tudo o que queria falar aqui. O que ele vê, vocês já falaram, ele vê que assunto que ele vê? A glória de Deus. Não é assim? E quando se percebe a glória de Deus? Na história milerita, a glória de Deus foi vista aqui. No 22 de outubro. Mas nós estamos aqui. Quando ele viu isso? Quinto dia do 4º mês. Então, isso é um dos argumentos para compreender que a meia-noite tem que ver com o decreto dominical. Que é aqui uma repetição de assuntos, de eventos como vem nessa história e se repete nessa história. Ok? Porque ele vê a glória de Deus. Os mileritas experimentaram a glória de Deus. 22 de outubro. Bom, agora tem outra linha aqui. É um pouco um desafio colocar toda essa história. Mas ok. O que Jeremias está fazendo aqui nessa história, ele dá uma profecia sobre o sítio de Jerusalém, aquele da Jerusalém, 40 anos antes. Não, poderíamos colocar outra linha paralela a isso. E nós basamos um texto. Esse texto é de, deixa eu ver. Ok. Isso é de, assim, eu acho que é grande controvérsia. É grande controvérsia. Alguém tem? Hã? Não. Um grande conflito aqui. Página 27. O parágrafo começa: os líderes judeus outro não tem, não? Porque outro tem nas páginas em... Eu estava fazendo todo dia hoje que eu não... Ah, então.
Então eu vou traduzir, não sei onde está isso aqui. Somente uma frase, ela diz, por uns 40 anos depois da doom, what is doom? Do juízo, Condenação. da condenação de Jerusalém. Quer que leia aqui? Eu encontrei. Sim, por favor. Durante quase 40 anos depois que a condenação de Jerusalém fora pronunciada por Cristo mesmo, retardou o Senhor o seu juízo sobre a cidade e nação. Ok. Cristo pronunciou o juízo sobre Jerusalém. Quantos anos antes do que aconteceu? 40 anos. Quando foi que Cristo, que vem o juízo sobre Jerusalém? Quando foi isso? Quando foi cumprido o juízo sobre Jerusalém predicado ou profetizado por Cristo? 70 No ano 70. Ele falou sobre esse juízo 40 anos antes. Quando? No ano 30. 30 antes. Depois de Cristo. Ok? A morte dele é 31. Então temos aqui uma paralela. Tem uma paralela e isso é. E onde está isso aqui? No livro de. Onde a Bíblia fala desse pronunciamento? Mateus 24. Vamos lá no capítulo 24 de Mateus. Turno de quem? Lincoln? Ou Ana? Não sei. Versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Não. Faz referência ao profeta Daniel. A que? Aonde ele faz referência? Abominação desoladora. Abominação desoladora? Abominação da Aham. Como compreender isso aqui? Porque precisamos compreender o significado. Não? Foi cumprido aqui parcialmente, no ano 70. Mas como compreender aquela profecia? Como compreender isso? Clamor de meia-noite, que tem que ver isso? Como compreender? Se aqui falamos clamor de meia-noite, é aqui o decreto dominical, mas foi aqui, como compreender esse assunto? Só geralmente aqui. Como compreender todas essas profecias? Em Daniel tem uma chave para compreender isso. Você que queria falar? Eu falei linha sobre linha. Linha sobre linha. Sim? E tem simplesmente ali uma chave no livro de Daniel. E nós falamos já disso. Qual é a chave? Como compreender as profecias? Daniel 11, versículo. Roma estabelece a visão. É isso. Roma estabelece a visão. Ok? Roma estabelece a visão. Então você precisa compreender a linha de Roma para compreender a visão. Essa aqui é a história de Roma. Então você precisa compreender o que acontece aqui para compreender essa visão. Você precisa compreender a linha de Roma moderna para compreender essa visão. Então isso aqui é somente para compreender o outro.
é para cumprir o que faz Roma. Ok? Então, esses eventos, Jesus também está combinando a compreensão do livro de Daniel com todas essas profecias. Dessas maneiras, cumpre-se a visão. Dessa maneira, Roma estabelece a visão. Você precisa compreender. Senão, não tem nada a ver isso. Ok, somente preparando aqui um pouco a próxima hora, onde vamos a começar. Ana, você tinha que tema? A destruição de Jerusalém em 63 antes de Cristo. 63, então... O Marco. Sim. Acho que o tema do Mateus podia passar para o Marco, porque eu acho que o Mateus não vai querer perguntar. Depois você me explica. Né? Bom. Então vamos entrar um pouco aqui. Que página é essa aí da grande controvérsia? Lincoln, o que você descobriu? 27, Está na 27. parágrafo 3. É que esse eu acho que é a versão condensada. Isso aqui? Ah, não, então isso não precisamos. Hã? Deixa eu ver. Na minha cara. Ok, então só combinar outro tema aqui. Tem uma informação interessante no livro de Spalding e Magan, a coleção de textos Spalding e Magan, não existe em português. SPM, vocês se quiserem acompanhar SPM, página 1, parágrafo 5. Fala o seguinte, Spalding e Magan, página 1, versículo 5. Eu vi a igreja nominal e os adventistas nominais, como Judas, traicionariam nós, os católicos, para obter sua influência em contra da verdade. Os santos, então, vai ser obscure people. Como isso? Oscuro ou, como vocês traduzem, obscure people. Aqui temos traduzido. Vi que a igreja nominal e adventistas nominais, assim como Judas, nos entregariam aos católicos para obter a sua influência para ir contra a verdade. Os santos, então, um povo obscuro, pouco conhecido aos católicos. Os santos serão, então, um povo obscuro. Quando os santos são um povo obscuro? Você pode compartilhar isso? Compartilhar? Talvez? Aqui em... Tem isso aqui em FireChat. Então, isso agora dá para... Quando o povo de Deus é um obscuro, o que significa isso obscuro? Escondido. Escondido. Não? Você não vê eles. Você não sabe quem são eles. Quando isso? Do nada,
Meia-noite, por que você lê meia-noite? Que é o momento mais escuro. Ok? Porque os adventistas, eles como Judas, nos trairiam entregando as autoridades. Uhum. E isso acontece depois do clamor da meia-noite, a entrada triunfal, até a lei dominical que é a cruz. Então, Aqui vem o assunto do altar. Não? Atamento, não, o altar. Sim. E o altar é um processo de meia-noite até clamor da meia-noite. Eu falar que É também um momento quando eles têm que reemplaçar Judas, porque Judas já não faz parte disso. Então, essa linha, essa lógica, Judas já entregou aqui, traicionou nesse momento. Traiu nesse momento ao povo de Deus. E você falou, o que queria dizer? Você falou aqui, porque é um momento escuro. sim, e não pode dizer clamar meia-noite porque antes não tem que ser meia-noite até clamar meia-noite, porque clamor de meia-noite se levanta a igreja triunfante. Então aí o povo não é escuro, é Ok. luminoso. Muito bom. O povo de Deus torna-se visível no clamor da meia-noite. Não. Por que se torna visível na história? Compreendemos que ele vai dar uma profecia para o mundo. O mundo ouvir, o mundo compreender e se cumprir a profecia. A profecia é dada antes disso, mas cumpre-se na clamor da meia-noite. De repente todo mundo vai falar, o que é isso, povo? Porque como se vê neles? A profecia é cumprida no clamor da meia-noite, então eles tornam-se visíveis. E tem também a linha de da mãe de João Batista. Ele ficou quanto tempo escondido? 5 meses. 5 meses, não? 5 meses. E onde foi isso? De aqui para aqui, não? Então tem vários, todo um estudo separado, mas tem vários indicadores que descrevem ao povo de Deus, o remanescente, os 144.000, como ficando obscuro, pouco conhecido. Um pouco que não importa nessas alturas. A mesma igreja não faz muito com eles. Mas, nesse momento na história, eles vão sair. Já funcionou? Às vezes não. Ok. Vi que a igreja nominal e adventistas nominais, assim como Judas, nos entregariam aos católicos para obter sua influência para ir contra a verdade. Os santos serão então um povo obscuro, pouco conhecido aos católicos. Mas as igrejas adventistas nominais, que sabem... Quais são as outras igrejas aqui de que ele fala? Os protestantes, não? Mas os protestantes... Não, mas as igrejas e adventistas nominais, então ela faz aqui uma separação de dois grupos de adventistas. Os santos, também adventistas, e adventistas nominais, que só por nome são adventistas. Que sabem da nossa fé e dos nossos costumes, pois nos odiavam por causa do sábado, porque não podiam refutá-lo, trarão os santos e os entregarão aos católicos como aqueles que desrespeitam as instituições do povo. Isto é, que eles guardam o sábado e desprezam o domingo. Então, isso é um assunto aqui
que você poderia colocar no decreto dominical. E acho que isso é correto de aplicar a profecia aqui. Mas o mesmo acontece numa escala menor aqui também. Então começa aqui uma perseguição do povo de Deus, porque aqui já tem um conflito que tem a ver com o sábado, onde o povo de Deus vai ter que tomar uma postura. Tem um mini decreto dominical. O povo de Deus tem que tomar uma postura aqui nesse momento. E por isso, os outros adventistas odiam os santos. Odeiam eles. Então, eles, para ganhar influência, para ganhar pontos, eles entregam. Ok? E isso tem que ver aqui com o sinal de sítio. Não? Vamos procurar de conectar isso na hora que vem. Então os santos apelariam aos protestantes a seguir em frente. Católicos que não sabiam ainda. Para mim esse texto significa, entre outras coisas, que as teorias de conspiração, que a Igreja Católica tem uma base de dados, onde ela está monitoreando os líderes do movimento, que são líderes dos santos, ok? Onde eles sabem bem, onde tem as suas campanhas, e o que está fazendo, e eles estão pesquisando a página web, e eles estão interferindo nos seus e-mails. Acho que isso não é sustentável. Porque aqui fala que católicos não conhecem eles. Os adventistas sim sabem quem eles são, mas não, os católicos não. Eles estão... É um povo oscuro. Os católicos têm outras coisas. Não? Aí você está falando que abertamente a igreja como instituição, ela vai quando sábado? Vai fazer o quê? A instituição, como igreja, a gente está clara, vamos dizer assim, ela vai se adequar a não guardar o sábado? Exatamente o que vai acontecer lá, nesse momento, nesse decreto dominical, eu não sei. Eu não sei. Aqui tem um mini decreto dominical. O que a igreja, mais de alguma maneira, ele vai se distanciar. Entrar no compromisso Então, talvez entrar um compromisso. Vamos dizer assim, que é o quarto, identifica a igreja e vai adequar mais Sim. as instituições. Exatamente. Não? E talvez, não sei aqui no Brasil, mas outros... Tem aqui um movimento assim no Brasil, não? Que é uma igreja para os ricos. Sim. Nova Semente. Nova Semente. Parte é isso. E alguns me falaram que tem como eles fazem com o sábado. Eles fazem culto no sábado, não? Mas não sei quem me falou, explicou isso. Espaço Novo Tempo. Espaço Novo Tempo. Que isso? São Outra mais forma. liberais, né? Uma igreja assim. A igreja do canal, eles falam, da TV. Ok. Mas ele tem uma maneira do sábado, de não falar do sábado. Eles guardam, parece o sábado, eles têm culto no sábado, mas não é assim um assunto que eles gostam, que muito se fala, assim, o sábado verdadeiro. É só um dia que eles estão se reunindo, mas não é o dia do Senhor, porque o Senhor fala, porque guardando o mandamento temos que guardar esse dia. Eles não gostam de que se faça muita ênfase nesse dia. Então aqui o sábado tratado já com certa liviandade, assim. Não querem eles que muito ênfase, muito se fala desse dia, somente lá, vir lá, tudo bem, mas ok? Em alguns locais. Eu lembro somente da Alemanha, sempre um evento que eu já comentei várias vezes, onde um sábado eu queria ir na igreja, olhei na página web onde quem vai pregar e não tinha nenhum culto na manhã do sábado.
Então eu olhei que tem um culto na tarde do sábado. E foi um culto assim de amizade com as igrejas vizinhas, as igrejas protestantes, pentecostais, assim. Acho que pentecostais também, as igrejas evangelicais. Então ele fez um culto juntos com elas, acho que foram 4 igrejas em total. Eles trocam essa igreja principal, lá na Alemanha, grande, ela troca pastores com essas igrejas. E eles colocam na tarde. Então, quando eu olhei a hora, 5 horas. Isso foi em dezembro ou janeiro. Okay? Em 5 horas, na Alemanha, nesse lugar, 5 horas, exatamente o momento do pôr do sol. Então, para nós, significa isso que não foi mais um culto no sábado, mas foi um culto no domingo. Mas uma maneira inteligente ou astuta, escondida, de guardar o domingo. No calendário, nosso calendário é sábado, mas na verdade o adventista sabe que já entrou no domingo. Então a igreja adventista lá entrou no culto com os irmãos das outras igrejas, celebrando, na verdade, o dia do domingo. Ok? De uma maneira como a igreja já está fazendo as coisas, já está fazendo. Tem alguns poucos assuntos como esses que acontecem. Então, o que aqui vai acontecer, não sabemos exatamente, mas vai acontecer alguma coisa que é algum assunto de compromisso da igreja. Que vai fazer uma clara separação de aqueles que defendem o sábado e aqueles que estão misturando o sábado com o domingo, ou estão fazendo outra coisa. Não guardando os dias. Vamos só terminar aqui o texto. Então os católicos apelariam aos protestantes a seguir em frente e decretar uma lei que todos que não estariam observando o primeiro dia da semana, em vez do 7º dia, haveriam de morrer. Os católicos, cujos números são grandes, estariam do lado dos protestantes. Os católicos entregarão seu poder à imagem da besta, e os protestantes trabalharão assim como sua mãe trabalhava antes deles para destruir os santos. Mas antes que o decreto deles pudesse trazer ou dar fruto, os santos serão salvos pela voz de Deus. Então eu vi que a obra de Jesus no santuário dentro de pouco estaria concluída. Ok. Uma pergunta, podia comentar o que significa aqui? Os católicos entregarão seu próprio poder à imagem da besta. Uhum. Yeah. Só queria ver em inglês isso aqui, compreender melhor. Na frase como ela coloca isso é assim, de novo. Os católicos, cujos números são grandes, estariam do lado dos protestantes. Os católicos entregarão seu poder à imagem da besta, e os protestantes trabalharão assim como sua mãe trabalhava antes. Não? Então, o que eu compreendo aqui é que os católicos dão esse trabalho sujo para fazer aos protestantes. Os protestantes cumprem a imagem da besta. Não? Eles são a imagem da besta. Eles repetem a besta. O que fez a besta durante os 1260 anos, eles agora fazem também. Eles têm colocado aquela imagem. Eles não são a besta, mas são a imagem da besta. Não sei se... Terceiriza, né? Essa terceirização da ação, não é ela própria, mas é ela. Yeah, eles fazem visível, eles não, criam aquela imagem à besta.
como ela faz uso da força, né? A besta faz uso da força no exército, e o outro ela pegava nessa parte de fazer valer a imagem, passando para outro grupo de poder baixo no caso. É como uma cópia da besta, não uma imagem. Ele não é a besta. Não, eles não são a besta. Mas é a imagem da besta. É uma visualização da besta por o que eles fazem. Faz sentido isso? É isso que ele está falando. Ela está falando isso, precisamente. Yeah. Você também entende e compreende assim? É outra vez. Faz sentido para você? Talvez. Ok. Bom, aqui fala uma coisa. Deixa eu ver. Eu acho que já está fora isso da parte que limos aqui. Mas o que eu queria dizer aqui, a lógica desse texto é: os maus têm planejado alguma coisa contra o povo de Deus. Mas Jesus levanta-se para defender o seu povo. E o que eles queriam trazer sobre o povo de Deus, então vai cair sobre eles mesmos. Ok? Então, o que acontece aqui, a perseguição do povo dos santos, povo escuro, nesse momento, vai ter as suas consequências para a Igreja de Deus, para os adventistas em geral, os nominais, nesse momento. O que eles fazem contra o povo de Deus nesse momento vai ter a consequência no momento que Miguel se levanta. Não? Ou seja, mesmo que o povo vai ser perseguido, vai acontecer algo com eles. E amanhã vamos a combinar com isso o assunto do sinal, o sítio, e isso é muito interessante para ver o que significa isso para nós. Então, só isso, nessa hora, vamos. Só uma pergunta. Os sacerdotes, os levitas, eles vão sofrer aquela grande matança que vai acontecer ali depois do clamor da meia-noite? Como vão sofrer? Vão ser mortos? O que acontece com os 44 mil? Os sacerdotes e levitas, eles vão formar parte dos 144 mil. Passa pela morte. Então, eles não morrem, mas podem ser atormentados. Torturados. Torturados, claro. Nosso querido Pai, mais um passo em frente, hoje em dia poderíamos fazer. Uma geração que não tinha acostumado a estudar as tuas palavras, compreender as profundidades da experiência, da cronologia, das profecias que tu deixaste para o seu povo. Mas aqui nós procurando, fazendo um esforço de receber a luz, participar nesse trabalho do Cristo, de despertar, de levantar o seu povo. Por favor, Senhor, tenha paciência conosco, ajuda-nos a compreender. Pelo nome de Jesus te agradecemos. Amém.